Algumas coisas a gente já conversou, mas como a gente não conseguiu fechar a aula, né? Meu computador deu um problema e não consegui nem gravar essa parte, ela é mais importante, então vou retornar dessa parte. Na semana passada a gente começou a microbiologia, tá? Como eu comentei na semana passada, para o técnico em química, a gente tem um campo aí muito grande, né? Então, o mercado ele oferece muitas possibilidades dentro dessa área, né? Tão rica, tão vasta. Então, é importante que vocês tenham aí um pouco do conhecimento, né? Associado à parte microbiológica. Bem, vou começar recordando aí com vocês a parte de classificação biológica, né, dos seres vivos. Bem, conforme a sociedade foi evoluindo, né, a gente teve aí a possibilidade, né, dos pesquisadores descobrirem, né, seja novas formas de utilização de alguns micro-organismos para produzir, né, com o objetivo de produzir determinados componentes, por exemplo, na área alimentícia, né, a pessoa aguardando para entrar, eu cliquei errado, passou o slide. Na área alimentícia, a gente tem a utilização de micro-organismos, né, seja para melhorar ali um sabor, algo do tipo, né? Seja até na produção mesmo de um determinado alimento. A gente tem aí uma evolução muito grande na parte de medicamentos, de vacina, né? Isso foi, gente, crescendo ao longo do tempo, né? O que acontece? A gente tem uma grande diversidade de micro-organismos, e aí a gente acaba tendo uma dificuldade, né, para estudar. Por quê? Eu posso ter um micro-organismo que cresça numa temperatura, né, muito elevada. Agora eu posso ter um micro-organismo que ele vá, né, crescer e tal, seja as condições ótimas dele, numa temperatura muito baixa, né? Então acaba que o fato da gente ter a possibilidade, né, deles se adaptarem, desses micro-organismos em diversas condições, isso acaba ampliando aí, né, as possibilidades e acaba deixando o estudo um pouco mais complicado. Bem, então, como é que foi feita a classificação, né? Ela foi feita de maneira que a gente consiga, né, fazer uma homogeneização, ou seja, que a gente consiga, por exemplo, né, aqui no Brasil, chamar um determinado micro-organismo com um determinado nome, e se a gente for lá para a Europa, né, esse micro-organismo ele seja identificado da mesma forma, né? Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente acaba conseguindo ampliar, né, as possibilidades de pesquisa, porque às vezes eu estou trabalhando com um determinado micro-organismo aqui no Brasil, e aí alguém lá na Europa fez um determinado experimento e descobriu uma determinada característica desse micro-organismo. E aí, gente, isso acaba, de repente, me auxiliando nas minhas pesquisas, né? Então, a gente consegue aí uma uniformização que é muito interessante, tá? Bem, então esses micro-organismos eles foram classificados, associados, gente, a características que que determinados grupos teriam em comum, né? Então essa classificação ela foi feita segundo alguns critérios, tá? Esses critérios, né, eles foram até sendo alterados ao longo do tempo. Bem, a gente tem aqui uma classificação, né, referente aos reinos, né, aos domínios. A gente tem 3 domínios, né, o bactéria, o arquea e o eucária. E esses 3 domínios, eles se dividem em 6 reinos, né? Então, por exemplo, bactéria vai ser todo mundo do eubactéria. O arquea, todo mundo do arqueabactéria. O eucária, ele vai ser dividido em 4 reinos: o protista, o plantae, o fungi e o animalia, tá? Então a gente tem que os domínios, eles podem se subdividir em reinos. Bem, quais são as características, né, que diferenciam esses domínios? As bactérias, né, todo domínio bactéria, eles têm uma determinada composição na parede celular, que são a presença de peptídeo glicano, tá?
é uma determinada proteína presente ali na parede celular. O Archaea, a gente tem as paredes celulares, mas eles não têm a presença desse componente, do peptidoglicano. Já o Eucária, né, é um grande grupo, ele vai englobar fungos, leveduras, algumas plantas, né, como samambaia, musgo, e vai pegar também a parte animália, como esponja, vertebrados, insetos. Então, a gente tem ali, né, 4 possibilidades, né, de subdivisões dentro do grande domínio chamado Eucária. Bem, a taxonomia, né, ela é as regras que a gente utiliza para classificar esses micro-organismos, como se fossem em categorias, né? Então, por exemplo, a gente acabou de ver ali algumas informações, né, associadas ao reino, né, e associada ali ao domínio. Conforme a gente vai descendo, né, para a base do nosso triângulo, né, o que acontece, gente? A gente acaba tendo maior semelhança entre, né, aqueles representantes. Como assim? O fato de eu ter, né, comparado dois componentes, né, pode ser em determinado, por exemplo, uma esponja e uma samambaia. O fato deles estarem, né, no mesmo reino, tá? Não significa que eles vão ter muitas características em comum. A gente passa a ter muitas características quando a gente desce. Ou seja, se eles estão no mesmo reino, no mesmo filo, na mesma classe, na mesma ordem, mesma família, tá? Mesmo gênero. Se for mesma espécie é porque são iguais, né? E aí, nesse caso, mesmo gênero é porque eles são muito semelhantes, tá? Em relação a essas classificações aí dos seres vivos. Bem, aí a gente viu na semana passada que existe uma nomenclatura científica, né? Para quê? Para que a gente possa, né, identificar um determinado micro-organismo aqui no Brasil e lá na Europa. Se a gente usasse cada um determinado nome, né, essa codificação ali ia ficar muito difícil, né? Até para essa uniformização, até para essa uniformidade aí, né, que eu tinha comentado, ficaria bem complicado. Então, o que foi feito, né? Foi feito um determinado conjunto de regras, um acordo internacional. Para quê? De que forma que cada ser vivo, né, tivesse um único nome. E esse nome, gente, pudesse ser usado em todo o mundo, tá? Aí eu vou apresentar para vocês algumas informações referentes. Olha, cada organismo ele é designado por 2 nomes. O primeiro, que é o gênero, e o segundo, referente à espécie do organismo. A nomenclatura ela sempre vai ser latinizada e sublinhada ou escrito de forma itálica. A designação do gênero, né, é expressa com letra maiúscula e a espécie com letra minúscula, sempre. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Escherichia coli. O Escherichia, ele refere-se ao gênero. Já o segundo nomezinho, que é o coli, ele vai se referir à espécie. Aí o Escherichia eu escrevo em letra maiúscula, né, a primeira letra, e o coli não precisa, que é a espécie. A espécie não precisa. Sempre o gênero tem que estar escrito com a primeira letra em maiúsculo. Bem, normalmente, né, a gente pode fazer algumas, como se fossem abreviações, né, do gênero, colocando ele com a primeira letrinha, né, e um pontinho. Isso, gente, a gente só vai poder utilizar se eu já citei antes, né, esse mesmo gênero, né, espécie, anteriormente. Então, eu preciso ter escrito anteriormente Escherichia coli, né, para poder escrever o E. coli. Então, nesse caso, por exemplo, vamos supor que vocês escolheram um tema de TCC, um determinado grupo da turminha de vocês, da parte de micro-organismo. E aí, gente, nessa parte, vocês já escreveram falando da Escherichia coli. A próxima vez que a Escherichia coli aparecer no texto, você já pode usar a forma abreviada, E. coli. Tá? Se eu não tiver citado no texto anteriormente, eu não posso escrever direto E. coli. Eu preciso escrever a primeira vez que apareceu o nome completo. Tá? Esses nomes, né, eles são aceitos e reconhecidos em todas as línguas. Cada nome vai se aplicar apenas a uma única espécie. Tá?
todos os organismos celulares, né, são classificados dessa forma, a nomenclatura, exceto os vírus. Normalmente, né, esses nomezinhos de gênero e espécie, eles vão ser escolhidos de maneira a fornecer para a gente alguma informação, tá, sobre aquele organismo. Ou, por exemplo, um determinado nome de alguém que descobriu, um cientista, né? Então, por exemplo, Escherichia coli. Escherichia vem de Escherichia, né, que era um biólogo que foi o que descobriu aí a presença, né? Nesse caso, gente, o coli é o habitat, né? Porque normalmente ele está presente no colo intestinal. Então, nesse caso, por isso o nomezinho é Escherichia coli. A gente tem um outro exemplo muito clássico que é Staphylococcus aureus, né? O estafilo vem de significar, gente, um agrupamento como se fossem cachinhos de uva, né? E se a gente for fazer uma plaquinha, né, de Staphylococcus aureus, a gente vai ver que eles se organizam dessa forma, como se fossem cachos de uva. E o aureus é porque as colônias são amarelas, o aureus vem de dourado. Então, normalmente, o nome, né, ele tende a trazer alguma informação sobre esse organismo. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre eucariontes, né? Eu coloquei aqui o que seria espécie, né? A espécie, gente, que é aquele último, né? A base ali do nosso triângulo, é um grupo de organismos que vão compartilhar um pool genético. Isto é, eles podem se reproduzir entre si. Então, organismos da mesma espécie, eles conseguem reproduzir entre si. Claro que essa afirmação ela vai servir somente para os eucariontes. A gente vai ver mais à frente, né, a diferença dos eucariontes para os procariontes, mas a princípio essa definição só é funcional, né, para eucariontes. Mas e os procariontes, né? Os procariontes a gente não aplica esse conceito, tá? Por quê? Na espécie, né, procarionte, a gente tem ali que as semelhanças entre eles, né, não tem a ver com a parte de cruzamento, tá? Então, nesse caso, os eucariontes, eles acabam vindo, né, com essas informações, né, devido a esse cruzamento. Quando a gente fala os procariontes, não, tá? Nesse caso, a troca, né, o cruzamento ali, ele não é essencial no ciclo de vida. Agora, em relação aos vírus, né, classificar os vírus é muito complicado, né? Por quê? Porque normalmente a gente não tem muitas informações. E aí existe um comitê internacional, né, de taxonomia virótica, referente à nomenclatura, né, estuda essa parte. E aí o que foi decidido? Que em vez de usar nomes latinizados, né, as espécies virais elas recebiam nomes comuns em cada idioma. Então, por exemplo, o vírus da cachumba. A gente normalmente não sabe o nome, né, do organismo, mas a gente cita como vírus da cachumba, tá? E essa informação, ela acaba sendo, por exemplo, se a gente for para outro local, né, vai ter um outro nomezinho referente à cachumba, tá? Que é o vírus causador da cachumba. E aí os vírus, né, eles acabam tendo nomes que são associados a cada idioma. Bem, então, para a gente poder começar a falar, né, sobre os seres vivos, a gente vai começar a falar sobre organização celular. Então, o que seria a célula, né? Todo ser vivo é composto de células, com exceção do vírus. Mas o que são células? São unidades estruturais e funcionais básicas dos seres vivos, tá? Então, ali a gente tem como a parte básica, né, a unidade básica do ser vivo. Essa parte, né, de organização celular, ela é estudada, gente, na citologia, tá? A citologia, que é a ciência, né, que vai estudar a célula. Bem, a gente tem algumas classificações aí importantes, né, para os seres vivos. Quando a gente fala em relação ao número de células, por exemplo, se o ser vivo tem apenas uma célula, gente, ele é chamado de unicelular.
Agora, se o ser vivo tem muitas células, né, ele é chamado de pluricelular, né? Então, unicelular, por exemplo, são as algas, que são algas unicelulares, as leveduras, bactérias, protozoários. Pluricelular seriam vegetais, animais, os humanos. Bem, aí lembra que eu falei com vocês que a gente ia conversar sobre a parte de procarionte e eucarionte, a gente ia dividir, né? Qual a diferença entre os dois? A diferença está relacionada, gente, ao tipo de célula. Os procariontes, né, as células, elas não apresentam uma membrana de revestimento, né? Então, eu não tenho aquele núcleo revestido por uma membrana. Já os eucariontes, né, a gente tem as células que apresentam núcleos revestidos por membrana. Já a celular é uma estrutura que não é celular. Bem, a gente tinha conversado, né, que os micro-organismos são divididos ali em 6 subgrupos, né? A gente tem ali que dentro dos procariontes, a gente tem bactérias e arqueias. Nos eucariontes, nós temos algas, fungos e protozoários. E acelular, nós temos os vírus. Bem, aqui eu coloquei, né, uma imagem, algumas informações associadas à célula procarionte. Ela não tem aquela membrana, né, envolvendo o núcleo. Essa membrana se chama carioteca, então ela não apresenta a carioteca. Esse material genético, né, ele fica o quê, gente? Disperso no citoplasma, né? De uma maneira que a gente fala que tem uma região irregular, de uma forma irregular, né? E a gente acaba chamando de nucleoide, né? Porque a gente não tem aquela membrana que vai envolver o núcleo, e aí esse material genético ele vai ficar disperso, né, no citoplasma. E aí essa região é chamada de nucleoide. As células procariontes, elas são células simples, né? Então tem uma organização simples, tá? Já em células eucariontes, né, eu tenho o quê, gente? Eu tenho regiões nos quais, né, elas vão estar revestidas. A mais importante ali seria associada ao núcleo, né? O núcleo ele é revestido por uma membrana, né? Assim como a gente tem outras organelas presentes ali, né, que vão também ser revestidas, né, por membranas, tá? Então, todas as células, exceto bactérias e arqueias, são eucariontes. Tá? Então, somente esses dois grupos, né, que não vão ter essas células revestidas ali, né, e não vão ser eucariontes. Bem, aqui eu coloquei, né, para a gente ter uma ideia dessa estrutura da célula. A membrana é uma capinha que vai envolver a célula. O citoplasma é a região que vai ficar entre a membrana e o núcleo. Então, o citoplasma seria toda essa partezinha meio rosadinha, clara. Tá? Ela fica ali entre, né, as organelas. O núcleo, gente, que é esse pedacinho aqui, né? Ele acaba sendo importante por controlar as atividades celulares. Bem, em relação à estrutura das células, né? A gente tem aí o que a gente chama de membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é formada, gente, por um determinado componente, que é uma lipoproteína, né? O que seria isso, gente? Eu tenho uma parte associada, né, aos lipídios e uma parte associada a proteínas, tá? Então, eu tenho ali duas regiões. Eu tenho uma região que é hidrofílica, ou seja, gosta de água, e uma parte que é a cauda, né, hidrofóbica, que por definição, gente, eles gostam de gordura, né? Eles têm afinidade com gordura. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, né, nesses termos anteriormente, né? Quando a gente apresenta lá no ensino médio, né, a parte dos lipídios, né? Essa parte de lipídios, a gente acaba falando um pouquinho sobre isso, né? Que os lipídios, de uma maneira geral, eles não gostam, né, de água.
Quer ver um exemplo muito clássico, né, gente? Na nossa realidade, por exemplo, a gente tá fazendo um churrasco na nossa casa, tá? E aí aquele prato, vamos supor, aquela bandeja, né, que a gente colocou a carne para servir, né? Se a gente for lavar somente com água, a gente não consegue remover aquela gordura que fica no prato, né? Porque a água e a gordura não têm afinidade. Agora, quando a gente adiciona o detergente, né? O detergente ele consegue remover aquela gordura ali presente. No detergente, ele tem uma molécula, que são os tensoativos, né? Que fazem essa interação com a região hidrofílica, que é a região da água, e com a região hidrofóbica, que é a parte gordurosa, né? Então, ele vem e vai pegando, por exemplo, né? Se a gente pensar nessa forminha aqui, ele vai ter uma cabeça hidrofílica. Então, a parte da água vai ficar junto dessa cabeça. E o corpinho, que é hidrofóbico, vai ficar a gordura do prato, né? Então, esse componente aqui, com duas regiões, né? Está presente no detergente. Por isso que a gente consegue remover, né, aquela gordura ali do prato, por exemplo. Então, o que acontece, né, na membrana plasmática? A membrana, gente, ela vai ter duas camadas, tá? Como é que funciona essas duas camadas? São de fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles acabam tendo essa estrutura, uma cabeça polar e uma cauda apolar, né? Então, a gente tem ali essa formação. Isso aqui em laranja, gente, são as cabeças dos fosfolipídios. Em verdinho é o corpo. Então, essa região interna aqui, ó, tem afinidade por gordura, por lipídio, porque é hidrofóbico. E aí vocês reparam que aqui em laranjinha, novamente, né, é uma capinha de cabeça hidrofílica, ou seja, com afinidade em água. Então, essa é uma estrutura clássica referente aí a parte lipoproteica, né, que faz parte aí da membrana. Aqui eu coloquei, né, um corte. Alguma dúvida? Não sei se ligaram sem querer. Dúvida. Não, não. Beleza. Então, gente, aqui é um corte, né, transversal dessa membrana. Então, para vocês verem como é que fica a parte interna, né? Aqui em vermelhinho são as cabeças polares. E o corpinho em amarelo, né, essas perninhas, é a parte apolar. Dentro dessas membranas, né, a gente também tem o colesterol. Tá aqui, ó, esses quadradinhos em amarelo. O colesterol, gente, também é um lipídio, tá? Ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, ele é classificado como esteroide, mas ele tem essa partezinha aqui também hidrofóbica. Então, por isso que ela está voltada para dentro, é uma região de carbono, tá? De cadeia carbônica. E aí, gente, nessa membrana eu posso ter outros componentes, né? Como proteínas, como glicoproteínas, que é carboidrato e proteína, tá? Eu posso ter vários componentes. Bem, qual a função dessa membrana, né? Essa membrana plasmática, gente, ela é responsável por delimitar o espaço, né, a região ali dentro da célula, faz parte da célula, então ela vem delimitando, tá? Ela vai manter condições adequadas, né, para que as reações metabólicas ocorram. Ela vai selecionar, gente, isso é importante, ela é muito seletiva. Ela seleciona o que entra e o que sai da célula. E ela ajuda a manter o que? O formato celular. Bem, quais são as propriedades associadas a essa membrana, né? Ela tem uma propriedade associada à elasticidade, que é a capacidade que ela tem, gente, da gente puxar, né? Por exemplo, isso, quando eu solto, ele retorna. Quer ver um exemplo muito clássico? É uma mola, né? Se eu pego uma mola e puxo essa mola até um determinado ponto, né? Porque eu tenho um momento em que essa deformação ela sai da região elástica e entra na região permanente. Se eu puxo aquela mola e largo, né? Depois, ela tende a voltar para a região inicial. Isso caracteriza, né? A região elástica, tá? Elas podem ser regeneradas, tá? Caso sejam lesadas, né? Elas conseguem se regenerar para reestruturar-se. Elas têm uma semipermeabilidade seletiva. Por quê?
ela vai, por exemplo, dificultar, né, a entrada de uma determinada substância e, por exemplo, ela pode possibilitar, né, a entrada ou a saída ali de outros componentes. Então, ela é semipermeável, tá? Ela tem uma semipermeabilidade seletiva. Bem, a gente falou da membrana, agora a gente vai falar da parede celular, né? A parede celular, gente, é um envoltório que está por fora, né, extracelular e que é rígido. De que ele é constituído? De celulose, pectina, hemicelulose, nos vegetais. Agora, quando a gente fala, né, em, por exemplo, bactérias, a gente vai ter um determinado ácido, que é o ácido teicoico, e o peptídeo glicano fazendo parte aí da parede celular. Quais são, gente, as funções referentes à parede celular? Ela vai conferir, né, a forma da célula e, por exemplo, resistir à variação de pressão, vai proteger a célula se eu tiver alguma variação no ambiente, né? Então, nesse caso, a gente tem aí a parede celular sendo muito importante. Como é que essa parede celular ela é composta, né? Eu tenho a membrana plasmática, ela vai estar acima dessa membrana, formando a parede celular. Aí eu tenho, gente, a presença de peptídeos glicanos, que são essas partezinhas, né, rosa, dando aquela função mais estrutural ali, né? E eu tenho a presença de ácidos. Essas linhas pretinhas são os ácidos, né, teicoicos ali presentes na parede. Bem, aqui eu coloquei uma comparação, né, entre as diferenças das células, né, dos organismos procarióticos e dos organismos eucarióticos, tá? Eu coloquei os grupos que eles são encontrados, mais ou menos o tamanho. Os procariontes, né, eles acabam tendo um tamanho menor, de 1,4 micrômetros. Já as eucarióticas, né, que é aquela que tem a célula bem delimitada, tem a região, uma película em volta do núcleo, né, elas possuem células maiores que 5 micrômetros. Esse micro, gente, que é esse Uzinho com perninha, né, significa 10 a menos 6. Ou seja, se eu pegar o 5 aqui, eu tenho que andar com a vírgula 6 posições para frente. Só para vocês terem uma ideia do quanto esse númerozinho é pequeno, tá? Então, eles são numerozinhos bem pequenos, mas a gente tem que, os procariontes, né, eles vão apresentar dimensões menores ainda. Bem, de uma maneira geral, né, as paredes celulares elas são formadas dos procariontes de ácido teicoico e peptídeo glicano. Das células eucarióticas, né, elas vão ser, por exemplo, nos vegetais, elas podem ser formadas como celulose, hemicelulose ou pectina. Pectina é um polissacarídeo, tá? Isso seria presente nos vegetais, né, células eucarióticas. Quando a gente pensa, né, na membrana plasmática, o que vai acontecer, gente? Ela, na eucariótica, não possui esteroides também, que é outro sinônimo. O que seria isso? Aqueles colesteróis que eu apresentei em amarelinho, ó. Esses componentezinhos aqui em amarelinho são esteróis, ou esteroides, né? Que é o colesterol faz parte desse grande grupo. Bem, então, a gente tem que nos procariontes, eu não tenho a presença desses esteroides, daqueles lipídios como carboidratos, tá? Eles vão ter, gente, componentes que são muito importantes pela respiração, né? As eucariôticas, eles possuem esses esteróis, né? Aqueles carboidratos, não, aqueles colesteróis, que são aquelas bolinhas amarelas presentes. Em relação às organelas, né, citoplasmáticas, no citoplasma eu vou ter várias organelas somente nas células, nos organismos eucariontes. Se eu estiver falando nos organismos procariontes, né, essas organelas citoplasmáticas, elas vão ter somente os ribossomos. Qual a diferença, né, entre a estrutura do núcleo? Os procariontes, eles não têm a região delimitadora, né, que seria carioteca. Então, eles não têm carioteca e os eucariontes têm eucarioteca. Carioteca. Bem, como é que funciona então, gente? Já que esse núcleo, né, ele teria todo o material genético dentro dele. Se eu tenho uma região delimitada, aquele meu material genético vai ficar dentro daquela região. Agora, se eu tenho, né,
Se eu não tenho nada que delimite aquele núcleo, tá? Como é que vai ficar? Esse material genético vai ficar disperso no citoplasma, chamando o que a gente fala de nucleoide, tá? Então, a diferença básica é essa. Eu tenho um núcleo, né, com uma determinada proteção, separadinho, né? Uma película, digamos assim, que a gente chama de carioteca. Se eu tenho carioteca, né, a gente fala que é eucarionte, que é a célula mais organizada, vai ter diversas organelas presentes. Já no procarionte, né, elas não vão ter, gente, a carioteca. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, Tá. professora. Sim, professora, tranquilo. Beleza. Tá acabando o tempo, 1h38, mas eu vou gerar um novo link, tá, gente? Isso é quando a gente cair. Bem, as bactérias. A gente vai entrar agora na subdivisão, né, de bactérias. As bactérias, elas existem há muitos anos, tá? Existem há mais de 3,5 bilhões de anos. Elas pertencem, né, ao reino Monera e elas são unicelulares e procarióticas. Então, elas unicelulares, como a gente conversou, só tem uma célula, né? E procariótica é porque ela não tem aquela carioteca, que vai ser o que delimita o núcleo. Bem, normalmente, né, elas são muito pequenininhas, são microscópicas, né? Que a gente fala. A gente consegue ver elas, por exemplo, num determinado microscópio, a olho nu não conseguiria ver, dependendo do tipo de bactéria que eu tenho, tá? Então, eu consigo ver algumas e outras não, né? Então, por exemplo, se eu tenho bactérias muito pequenininhas, desse tamanho, como está escrito aqui, ó, 8 micrômetros, micro é de -6, né? Então, eu tenho que andar com a vírgula 6 vezes. Então, nesse caso, gente, é algo muito minúsculo. Então, dependendo da bactéria, eu posso colocar numa plaquinha e eu vou olhar e não vou ver nada. Aí, quando eu coloco no microscópio, que tem a ampliação, né, a gente consegue visualizar. Agora, a gente tem algumas que a gente consegue já ver